Bem-vindo a mais um vídeo de carro por assinatura nesse belíssimo cenário desse tetão, com essa árvore aqui em cima que eu adoro. Hoje tá um dia bonito, tá mais nublado, mas é uma beleza esse teto, né? E eu tô aqui para falar com você sobre carro por assinatura e de uma empresa e de um cenário que está acontecendo no cenário de carros por assinatura, que são as montadoras partindo para o cenário de carros por assinatura. Mas eu acho que isso não vai dar certo e eu vou te contar por quê. E hoje eu vim dar a notícia que uma das primeiras empresas que surgiram nesse mercado entre as montadoras, que é a VW Sign & Drive, morreu. A empresa vai deixar de existir, já deixou de existir, e uma outra empresa está operando com o nome VW Sign & Drive. Isso muda muita coisa, para pior. E isso me comprova que as montadoras não vão dar conta de tocar esse cenário de carros por assinatura. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo especial. Então a VW Sign & Drive morreu e eu vou mostrar para vocês o que muda na VW Sign & Drive a partir de agora, quem é a empresa que está operando a VW Sign & Drive e principalmente o que você deve ficar atento no contrato. A gente vai fazer um outro vídeo exclusivo sobre todos os detalhes contratuais do VW Sign & Drive agora, mas esse vídeo é para falar o que muda e esse cenário de montadoras atendendo carros por assinatura, que eu acho que não vai dar certo e a primeira empresa já foi para as cucuia. Então, vamos lá falar aqui o que muda no cenário de carro por assinatura da VW Sign & Drive primeiro e depois eu vou falar um overview do que eu acho que vai acontecer com as montadoras com essa história de carro por assinatura, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar é quem assumiu então a operação do VW Sign & Drive. Foi a LM Frotas. Se vocês entrarem lá no site da VW, concluírem o processo e clicarem para baixar o contrato, vocês vão ver que o CNPJ que vai estar lá e o nome é da LM Frotas, que nada mais é do que a Sinicar LM, uma das empresas não recomendadas aqui no canal. Eu vou explicar o porquê, e é uma coisa que agora a Volkswagen também passa a ser não recomendada, exatamente por usar o mesmo contrato. Teve algumas coisas que melhoraram no contrato em relação ao antigo contrato da VW Sign & Drive, mas teve coisas que pioraram. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá primeiro para o que piorou, né? A multa de rescisão antes da VW Sign & Drive era 35%. Agora passa a ser 50%, que é a multa de rescisão da Sinicar LM, tá bom? Outro ponto importante que muda, a cobertura de danos materiais e corporais, que eram de R$200 mil na VW Sign & Drive, que era antes operada pela Fleet, agora sendo operada pela a Sinicar LM, passa a ser de R$100 mil. Então abaixou de 200 para R$100 mil. E agora vem a pior mudança desse cenário de carro por assinatura da VW Sign & Drive, que é o qual eu não recomendo essa empresa mais. O seguro tem incluso seguro de terceiros, mas tem uma franquia de R$5 mil extra para cada evento, incluindo um terceiro. Vou explicar direito. Funciona assim, você bateu o seu carro, tem um terceiro envolvido e você foi o culpado do acidente, você tem que pagar o conserto daquele carro terceiro. O que vai acontecer? Você tem 5% da franquia do seu carro, antes na VW Sign & Drive era uma franquia fixa bem menor, agora você vai pagar 5% da franquia do seu carro, mas principalmente, se tiver um terceiro envolvido, você vai pagar mais R$5 mil por evento. Então presta atenção, se você fizer um plano de 24 meses, pegar esses R$5 mil, já dá R$200 a mais na parcela. A VW Sign & Drive agora tem preços mais agressivos do que antes. Isso foi um ponto positivo aí da junção com a Sinicar LM, que já tinha bons preços, né? Eu já tive um carro da Sinicar LM, topei correr esse risco do seguro. Eu não topo mais isso e não recomendo para ninguém, tá? Mas isso é por evento, então pensa, se num contrato de 24 meses você bate esse carro 3 vezes envolvendo um terceiro, R$15 mil que você vai pagar. Já são R$600 a mais se eu dividir esses R$15 mil em 24 meses. Então cuidado, é um barato que vai sair caro esse contrato da Sinicar LM, operando agora a VW Sign & Drive. Eu não recomendo, tá? Lembrando que isso é uma franquia, então é até, tá? Os seus 5%, vamos supor, o carro é 100 mil, deu R$5 mil os seus 5% do seu carro. Se o conserto do seu carro ficou 2 mil, você vai pagar só 2 mil. Se ficou 30 mil, você vai pagar a franquia de 5%, que é R$5 mil. E o terceiro, se ficar 2 mil, você paga 2 mil. Se passar dos 5 mil da franquia do terceiro, dos terceiros, tá? E aí é uma franquia para todos os terceiros, pelo menos isso, você paga até essa franquia de 5 mil. Então, o mínimo que você vai pagar é o valor do conserto, o máximo é 5% do seu carro, mais 5 mil da franquia. Vamos pegar um exemplo, uma T-Cross Highline que tem a tabela hoje R$150 mil. São R$7.500 de franquia do carro, mais R$5 mil da franquia do terceiro. Então a gente está falando aí de R$12.500, quase R$13 mil. Porque a franquia, o FIP do carro é mais 150, a gente está falando mais de R$13 mil de franquia em caso de acidentes. Cada vez que você se acidentar com um terceiro envolvido, R$13 mil. Não recomendo.
não assine VW Sign and Drive, #BrunoAvisa, vocês vão ter problema com isso ainda. E o pior não para por aí. O pior é, antes eu nunca tinha escutado nenhuma reclamação da VW Sign and Drive quanto a revisões. Por quê? É na rede concessionárias da própria Volkswagen. Então não tinha por que dar nada errado, eles vão fazer tudo que for necessário no carro. Mas não é isso que está acontecendo. Já recebi diversas reclamações de contratos oriundos antes, né, da Fleet Solution, que nessa migração, por exemplo, eu tenho um cliente que está com uma Tiguan igual a minha, num ótimo preço, fez um contrato de 12 meses, precisa de devolver o carro. Ele não está conseguindo devolver o veículo. Imagina fazer uma revisão, fazer alguma coisa no veículo, trocar alguma coisa, precisar de um suporte 24 horas. Então a empresa já está tendo problemas, tá? Eu não sei se nessa fusão a empresa ficou muito grande, ela perdeu o controle, mas coisas simples, parece que eles perderam o contrato desse cara lá dentro. Então imagina o que deve estar acontecendo com os serviços de pós-venda para quem já tem um carro assinado. Então, muito cuidado. A gente também já começou a ter reclamações de gestão desses contratos da Sinicar LM junto com a VW Sign and Drive. Piorou a VW Sign and Drive e piorou a Sinicar LM, que eu também não tinha tido reclamações anteriores. As revisões demorando mais de uma semana para serem feitas e aprovadas. Então, muito cuidado com isso aí. Mas não é só coisa ruim, né? O que melhorou? A VW Sign and Drive antes tinha carro reserva por 7 dias e agora passa a ser ilimitado para avarias. Então, se você bater, lembrando, carro por assinatura você paga uma mensalidade. Se você bate esse carro e ele envolve no sinistro e nesse cenário atual não tem peça e fica lá 3 meses consertando, a mensalidade precisa de continuar a ser paga, infelizmente. E aí você não tem o carro. Então, na Sinicar LM, que aí veio aqui para a VW Sign and Drive, em caso de sinistro, não é válido para manutenção, você tem um carro reserva ilimitado de categoria básica para avarias, tá? E ganhou a cobertura de vidros com franquia reduzida de R$400. Somente vidros laterais e para-brisa, tá? Não tem lanternas e retrovisores. A franquia é fixa em R$400. Se o vidro ficou R$10.000, você vai pagar só R$400, tá bom? Lembrando que quem faz um carro por assinatura, a maioria das empresas não tem o seguro de vidros e para-brisas. A gente tem um seguro extra também que um corretor nosso nos ajuda. Eu tenho aqui da Tiguan, da Localiza, não tem o seguro de vidros, tá? Eu fiz esse seguro extra, custando na faixa aí de R$35 por mês, mais ou menos, e eu recomendo fazer porque um para-brisa desse vai aí uns R$6.000, R$7.000, tá bom? Então, fechando aqui, isso é o cenário da VW Sign and Drive, o que mudou no contrato, tá? Vai ter um vídeo completo, por aí no canal, VW Sign and Drive, já vai ser o terceiro vídeo, porque ela tinha um contrato excelente, ficou ruim o contrato, mudou um monte de coisa, piorou um monte de coisa e agora passou para a Sinicar LM. Então, senão que ela teve que fazer esses 3 ajustes aí já na vida útil da VW Sign and Drive para ela conseguir continuar operando. E por que isso tem acontecido? Porque montadora de carro sabe fabricar carro, não sabe gerir frota de carro. É muito diferente, tá? E eu escutei isso da Localiza e eu achei muito legal, né? Vender carro é fácil. O difícil é manter um carro alugado. Por quê? É muito complexo, gente, ter carro e frota no Brasil inteiro. Imagina você ter, igual a Localiza, tem 10.000 fornecedores cadastrados em todo quanto é lugar do Brasil. Por quê? Porque se um carro estraga lá em Porto Seguro, igual tem um caso aí de um cliente nosso que estragou lá em Porto Seguro, a Localiza tem uma agência lá que pode te dar um carro reserva e ela tem ainda uma oficina credenciada em todos os lugares do Brasil. Então isso é o que a Localiza consegue oferecer. E a VW Sign and Drive? Ela vai ter uma concessionária, Porto Seguro deve ter, mas ela vai ter uma concessionária no local remoto para poder fazer essas manutenções nos carros? Não vai. Então, muito cuidado, né? A gente tem 300 oficinas concessionárias Volkswagen no Brasil e 10.000 credenciados da Localiza. Então, em qual empresa você está mais seguro fazendo a gestão através de fornecedores, né? Então não é simples. E não é só sobre manutenção, né? É sobre histórico e gestão de frota realmente, né? Conseguir gerir, por exemplo, a devolução dos veículos, um problema que eu já estou tendo aí com o VW Sign and Drive, dessa Tiguan que está assinada de um conhecido meu, que é cliente nosso aqui também, e que ele não está conseguindo devolver o carro, né? Ainda bem que é uma Tiguan, ele pode ficar com ela mais um tempo. Ele continua pagando, claro, mas ele não consegue devolver o carro em nenhum lugar, tá? Não consegue informações, os telefones estão com problema, eles não conseguem suporte, em resumo, para fazer as coisas do contrato. E por que eu acho que as montadoras não vão dar conta? Então é por isso. É difícil gerir frota, tá? Elas vão ter que contratar empresas terceirizadas para gerir isso. E quando você põe uma terceira empresa no meio do caminho entre fazer o carro e gerir esse contrato, essa empresa precisa de dar lucro também. E para ela dar lucro, aí o preço piora. Então é difícil de ter as duas coisas, né? Ou ela vai ter um serviço ruim ou ela vai ter um preço ruim, porque aí ela teve um custo maior. As montadoras só vingariam se elas conseguissem diretamente vender para o consumidor final, manter essa frota para o consumidor final,
mas tem toda uma gestão inclusa que é complicado e elas não vão dar conta, elas vão para empresas terceirizadas, essas empresas terceirizadas caem no problema de uma pequena empresa fazendo a gestão desse contrato e não uma grande montadora que tem potencial sim, né, caso ela queira investir, mas sai do core do negócio dela, e por isso eu acho que não vai funcionar. Então isso aí é uma bomba que vocês ficam com ela aí, porque eu acho que a Volkswagen foi a primeira a ir pro buraco, e as outras todas vão vir atrás da Volkswagen. Então é o que eu vejo de mais problema são nas empresas que tem de montadora. E vou dar um exemplo, tá? Renault Demand. Renault Demand não paga sequer um alinhamento e balanceamento dos carros. Então, como assim? Como assim? Carro por assinatura é para estar tudo incluso nas manutenções, né? Tudo bem, uma pastilha de freio às vezes não está inclusa, porque é um item que é de desgaste, se a pessoa pisar mais no freio, menos no freio, vai acabar antes ou acabar depois. Deveria estar também, vai estar em todos os contratos de empresas que querem se firmar no mercado, as que não querem se firmar no mercado vão continuar sem. Por exemplo, a VW Sign & Drive não cobre pastilha de freio, não cobre disco de freio, cobre só pneu com contratos acima de 36 mil quilômetros, é o que está no contrato dela, mas ela não tem contrato de 36 mil quilômetros. O pneu da Tiguan acabou com 20 mil quilômetros. Então cuidado, você vai pegar um carro dessa empresa, muito provavelmente você vai ter que pagar pneu, você vai ter que pagar uma pastilha de freio que vai acabar com 20 mil quilômetros, você vai ter que pagar diversos outros itens que deveriam estar inclusos aí na sua assinatura. Então, carro por assinatura de montadora, eu acho que vai acabar dentro de 1, 2 anos. Eu acho que essas empresas, pela quantidade de problemas que elas já estão reportando pra gente, eu acho que elas vão todas pro buraco. A primeira que foi pro buraco é a VW Sign & Drive, e a partir de agora ela passa a ser não recomendada aqui no canal. E se você quer fazer uma assinatura de um carro, você vai cadastrar no link que vai aparecer aqui no final. Vou deixar um link aqui para vocês, ó. Vai aparecer uma bolinha aqui, ó. Um quadrado, sempre acho que é uma bolinha, mas é um quadrado, na hora que eu edito. É um quadrado onde você vai clicar e falar diretamente comigo, Bruno, e eu vou te mostrar a cotação de todos os carros por assinatura do Brasil, se vale a pena ou não assinar aquele carro naquela empresa, naquele plano, e vou direcionar você a melhor empresa e o melhor carro para o seu cenário. Então, cadastra aí que eu quero falar com você lá no meu WhatsApp. Eu vou te chamar pessoalmente lá. Se inscreve aqui no canal. Muita gente assiste os vídeos e não inscreve aqui no canal e deixa de receber as comunicações de novos vídeos e tudo sobre carro por assinatura e um comparativo de todas as empresas de carro por assinatura. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!